Quando minha sogra me chamou de pedreiro envernizado diante da família inteira, eu só ajeitei o guardanapo no colo e continuei mastigando. Minha esposa baixou os olhos, como se a vergonha fosse minha, não dela. Em cima do aparador, havia um envelope creme com meu nome escrito em letra bonita, esperando a hora certa para me destruir. O que eles não sabiam era simples. Naquele jantar, eu não tinha ido para pedir respeito. Eu tinha ido para devolver 14 anos de humilhação, com juros. Você demorou, disse Beatriz, sem me dar um beijo, parada na porta da casa dos pais dela em Goiânia. A mansão ficava no setor marista, numa rua silenciosa demais para parecer viva. Portão alto, câmera em cada canto, jardim podado como se até as folhas tivessem medo de errar. Eu desci da minha caminhonete, fechei a porta devagar e olhei para ela. O trânsito estava ruim. Sempre tem uma desculpa simples para tudo, não é, Adalto? Ela murmurou, alisando o vestido verde, caro demais para uma noite comum. Antes que eu respondesse, a porta principal se abriu. Dona Ceres apareceu com um sorriso fino, aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Finalmente, o homem da obra chegou. Ela riu sozinha, satisfeita com a própria crueldade. Beatriz apertou a clutch contra a barriga e fingiu olhar para a rua. Eu passei por elas. Boa noite, Dona Ceres. Boa noite. Ela levantou uma sobrancelha. Vamos ver se continua boa até a sobremesa. Na sala, o cheiro de perfume caro brigava com o de carne assada. Seu Honório, meu sogro, estava sentado numa poltrona de couro, segurando uma taça de vinho como se segurasse um diploma. Ao lado dele, um homem que eu nunca tinha visto ali tão à vontade cruzava as pernas. Camisa azul clara, relógio pesado, sorriso treinado. Beatriz parou atrás da cadeira dele por meio segundo. A mão dela quase tocou o ombro do homem. Quase, mas eu vi. Honório me mediu da cabeça aos pés. Terno novo? Não. Imaginei. Tem coisas que a gente percebe pelo caimento. O homem de camisa azul sorriu para dentro da taça. Ceres veio por trás de mim e tocou de leve no meu braço, como quem examina uma mancha. Adalto, querido, sente lá na ponta. Fica mais confortável para você. Perto da saída. Beatriz finalmente falou. Mãe. O quê? Ceres abriu os braços teatral. Estou sendo gentil. Eu puxei a cadeira indicada. A ponta da mesa. Longe de Beatriz, longe do centro, longe de qualquer coisa que parecesse pertencimento. Antes de sentar, encarei minha esposa. Você está bem? Ela engoliu seco. Estou. Ótimo. Honório deu uma risada curta. Sempre direto, não é? Poucas palavras. Talvez por isso tenha dado certo com concreto. O homem de camisa azul tentou esconder o riso. Eu sentei, apoiei os punhos sobre a mesa e olhei para meu sogro. Concreto não trai quando a mistura é limpa. O silêncio caiu pesado. Beatriz piscou rápido. Ceres apertou a boca. O homem de camisa azul parou de sorrir. Só então eu me apresentei por dentro, porque naquele momento ninguém naquela mesa realmente me conhecia. Meu nome era Adalto Jacinto Virgulino, um nome que sempre arrancava comentários estranhos em cartório, banco e fila de farmácia. Eu tinha 43 anos, era mestre de obras e dono de uma pequena empresa de reformas comerciais em Goiânia. Eu não falava bonito como Honório, não frequentava jantares de coluna social como Ceres, mas sabia ler rachadura em parede como se fosse confissão, e meu casamento estava cheio delas. Beatriz tinha sido a primeira pessoa daquela família a me tratar como homem, não como ferramenta. Pelo menos no começo. Quando nos conhecemos numa vistoria de apartamento, ela era arquiteta recém-formada, cheia de ideias, rindo de tudo, dizendo que odiava gente que escolhia o valor de uma pessoa pela conta bancária. Eu acreditei. Durante anos, quando os pais dela me chamavam de bruto, ela dizia, eles são antigos, Adalto. Não leva para o coração. Quando Honório perguntava se eu sabia usar talheres de peixe, ela apertava meu joelho por baixo da mesa. Quando Ceres dizia que a filha merecia alguém do mesmo ambiente, Beatriz mudava de assunto e depois, no carro, chorava pedindo desculpa. Eu perdoava. Homem acostumado a construir sabe esperar secar. Mas havia um limite entre esperar e ser enterrado vivo. Naquela semana, Beatriz tinha insistido naquele jantar como quem insiste para alguém entrar numa sala trancada. Vai ser importante, ela repetia, sem olhar nos meus olhos. Importante como? Para resolver tudo. Tudo o quê? Ela se aproximava, me beijava o rosto e fugia da pergunta. Confia em mim. Só que confiança, quando começa a pedir para não ser examinada, vira aviso. Nos dias anteriores,
O celular dela passou a dormir virado para baixo. Ela apagava conversas antes de tomar banho. Dizia que ia visitar cliente em Anápolis, mas voltava cheirando a restaurante caro no Bueno. Comprou camisas masculinas numa loja onde eu nunca compraria nada, porque uma única peça custava quase o salário de um ajudante meu. Quando perguntei, ela respondeu rápido demais. É presente para o papai. Seu pai usa tamanho menor. Ela travou. Eu posso trocar. Na mesma noite, ouvi sua voz no corredor. Ele vai. Para de se preocupar. Minha mãe já preparou tudo. Eu não saí do quarto. Apenas fiquei sentado na beira da cama, olhando para minhas mãos. Mãos com cortes velhos, calos, marcas de cimento que nunca saíam completamente. As mesmas mãos que tinham colocado o piso do nosso apartamento, montado os armários do ateliê dela, reformado de graça o consultório de uma amiga sua, levantado a vida confortável que ela agora fingia ter herdado. Na manhã seguinte, enquanto Beatriz tomava banho, o notebook dela apitou na bancada da cozinha. Eu não era homem de fuçar, mas quando uma parede estufa, você não pergunta se pode abrir. Você abre antes que o mofo tome tudo. A notificação mostrava um e-mail de um escritório de advocacia. Minuta revisada. Estratégia de apresentação familiar. Termos favoráveis conforme orientação da senhora Ceres. Meu sangue esfriou. Não abri o anexo. Não precisava. Na lixeira do escritório dela encontrei um recibo amassado de hotel em Caldas Novas, 2 diárias, quarto casal. No extrato do cartão conjunto, uma sequência de despesas em restaurantes durante tardes em que ela dizia estar em visita técnica. No bolso interno da bolsa, um cartão. Raul Estevão Fraga, consultor patrimonial e investigador particular. Quando ela saiu do banheiro, me encontrou de pé com o cartão na mão. Quem é Raul? Beatriz secou o cabelo com a toalha devagar demais. Um contato profissional. Investigador? Consultor. Adalto. Você leu errado. Está escrito investigador. Ela arrancou o cartão da minha mão. Você está mexendo nas minhas coisas agora. Estou tentando entender as coisas que você esconde. O rosto dela endureceu. Depois veio a lágrima. Sempre rápida. Sempre no momento certo. Eu queria salvar nosso casamento. Com investigador. Com proteção. Minha mãe acha que você pode reagir mal quando eu falar certas coisas. Que coisas? Ela colocou a mão na pia, como se fosse cair. Depois do jantar, fala agora. Não. A voz dela ficou fina. Não estraga tudo. Por favor, só vai hoje à noite. Depois a gente conversa como adultos. Eu olhei para a mulher que dormia ao meu lado havia tantos anos e percebi que ela já tinha deixado aquele quarto muito antes de sair pela porta. Está bem, eu disse. Ela respirou aliviada. Obrigada, Ivo. Ela tentou sorrir. Você vai entender. Eu entendi antes dela imaginar. Assim que Beatriz saiu para ajudar a mãe com os arranjos, eu liguei para meu primo Gilmar, escrivão aposentado, homem que conhecia metade da cidade e desconfiava da outra metade. Preciso saber quem é Raul Estevão Fraga. Problema de obra, problema de casamento. Gilmar ficou quieto. Então é pior. Depois liguei para Leandro, advogado que eu conheci quando reformei uma escola particular, e o dono tentou me dar calote. Leandro era baixo, magro, falava pouco e destruía gente grande com documento pequeno. Tenho pacto antenupcial, eu disse. Assinado? Assinado pelos dois. Exigência do meu sogro. Me manda foto. Tem cláusula de traição. Melhor ainda. E uma armadilha hoje à noite. Então não vá desarmado. À tarde Gilmar me retornou. Adalto, senta. Fala. Raul trabalha para a família rica que quer descobrir podre antes de brigar em separação. Mas tem uma coisa. Ele também pegou serviço seu. Né? Alguém pediu levantamento de bens no seu nome, empresa, imóveis, contratos, tudo. Pedido feito pela sua esposa, pago por Ceres Alvarenga. Certo. E tem mais. Ele foi visto com Beatriz e um sujeito chamado Thales Gouveia Portela, dono de clínica odontológica de luxo, recém-separado, amigo do seu sogro no clube. Thales, o homem da camisa azul. Não senti surpresa. Surpresa é para quem ainda espera decência. Tem foto? Tenho mais que foto. Tenho nota fiscal de pousada, imagem de estacionamento, reserva de jantar. O Raul não é fiel a cliente nenhum. Ele vende cópia para quem paga melhor. Quanto? Gilmar suspirou. Já paguei. Você me devolve depois. Eu devolvo hoje. Devolve vivendo bem. Já basta. Quando encontrei Leandro no escritório dele, o céu estava ficando laranja sobre Goiânia. Ele espalhou os papéis na mesa, leu o pacto antenupcial
e deu um sorriso sem alegria. Seu sogro escreveu uma faca achando que o cabo ficaria sempre na mão dele. Traduz: se houver infidelidade comprovada, a parte infiel perde direito sobre bens particulares, participação em empresa, valorização de patrimônio e qualquer pedido de compensação ligado ao padrão de vida. E tem algo melhor. Se ficar provada a tentativa de constrangimento público para forçar acordo, cabe pedido de indenização moral e medidas cautelares. Eles querem me entregar os papéis no jantar. Público, família, amante e talvez advogado. Leandro ergueu os olhos. Amante presente, sentado na sala. Que gentileza. Facilita. Ele preparou uma pasta para mim. Dentro, cópias do pacto, fotos de Beatriz com Tales, recibos, registros de ligações, mensagens obtidas pelo investigador que a própria família havia contratado e descuidado. Nada ilegal, nada frágil. Tudo frio, datado, verificável. Você quer vencer no processo ou humilhar de volta? Leandro perguntou. Quero terminar. Terminar limpo? Pensei na voz de Ceres, chamando minha mãe de mulher simples. Pensei em Honório rindo do meu pai, que morreu trabalhando sem nunca dever nada a ninguém. Pensei em Beatriz me usando como degrau para subir numa escada podre. Limpo o bastante. Leandro assentiu. Então escute. Não grite. Não ameace. Não encoste em ninguém. Deixe eles falarem. Quanto mais falarem, melhor. Quando a humilhação estiver clara, você entrega a sua pasta e sai. Só isso? Só isso destrói muita gente. Agora, sentado naquela mesa comprida, eu observava cada peça se mover. Ceres fazia questão de servir Tales primeiro. Doutor Tales, experimente o molho. Pedi ao chefe para reduzir no vinho. Nada desses temperos pesados de comida de obra. Honório olhou para mim. Você gosta mais de feijão com arroz, não é, Adalto? Gosto do que sustenta. Tales limpou a boca com o guardanapo. Admirável. O Brasil precisa de gente prática e de gente honesta, respondi. Ele engasgou quase nada. Beatriz apertou o garfo. Ceres inclinou a cabeça. Honestidade também inclui reconhecer quando não se encaixa, querido. Às vezes insistir num lugar errado vira egoísmo. Concordo. Ela sorriu, achando que eu tinha cedido. Fico feliz que pense assim. Lugar errado apodrece qualquer coisa. Honório bateu a taça de leve na mesa. Adalto, ninguém aqui quer briga. Queremos uma conversa civilizada. Você sempre foi tratado com consideração nesta casa. Eu olhei para o lustre, para a prata, para as cadeiras estofadas, para o retrato de família onde Beatriz aparecia ao lado dos pais, como se ainda fosse uma adolescente obediente. Consideração é uma palavra grande para uma mesa tão estreita. Beatriz sussurrou. Para. Eu ainda não comecei. O jantar seguiu como uma peça ruim. Ceres perguntava a Tales sobre congressos em São Paulo. Honório comentava investimentos. Tales respondia com modéstia falsa. Beatriz quase não comia. Eu cortava a carne devagar, porque sabia que eles estavam esperando a sobremesa. E eu também. Quando a empregada retirou os pratos, Ceres tocou o pulso de Beatriz. Filha, acho que agora é o momento. Beatriz ficou pálida. Tales se recostou, como espectador de teatro. Honório endireitou a postura. Adalto, antes que você interprete mal qualquer coisa, saiba que isto foi pensado com cuidado. Por todos vocês, pela família, disse Ceres. A palavra caiu sobre mim como poeira de demolição. Beatriz pegou o envelope creme no aparador. As mãos tremiam, mas ela avançou. Parou ao meu lado, não à minha frente. Eu queria que fosse diferente. Mentira, eu disse baixo. Ela piscou. Ok. Continua. Ela colocou o envelope diante do meu prato. Nosso casamento acabou, Adalto. Ninguém respirou. Eu tentei muito, ela disse, a voz ficando embargada no ponto ensaiado. Mas a gente é diferente. Eu preciso de alguém que entenda meus projetos, meu ambiente, meus planos. Não quero mais viver me diminuindo para caber numa vida que não é minha. Ceres levou a mão ao peito, orgulhosa da frase. Honório entrou no tempo certo. Os documentos foram preparados por profissionais. A proposta é generosa dentro do possível. Você sai com dignidade, evita desgaste e todos seguimos em paz. Em paz, repeti. Tales se mexeu na cadeira. Ceres não aguentou. Seja razoável. Você teve anos bons ao lado de uma mulher acima do seu nível. Ninguém vai tirar isso da sua memória. Mas acabou. Beatriz finalmente entendeu o próprio valor. Beatriz fechou os olhos. Mãe. Não, querida. Verdade precisa ser dita. Ceres me encarou. Você nunca foi marido para ela. Foi uma fase, uma teimosia, um projeto social com aliança.
Honório suspirou como juiz cansado. Assine sem fazer cena. Adalto, você é trabalhador. Vai recomeçar. Homens como você sempre encontram um serviço. Eu abri o envelope. Dentro, petição de divórcio, proposta de acordo, pedido de compensação financeira, tentativa de participação nos lucros da minha empresa, alegação de que Beatriz tinha contribuído social e estrategicamente para minha expansão comercial. Quase ri. O papel era arrogante até na margem. Li em silêncio. Seres perdeu a paciência. Não precisa fingir que entende tudo. Eu levantei os olhos. Eu entendo o suficiente. Então assine. Beatriz sussurrou. Por favor. Não dificulta. Olhei para ela. Você trouxe seu amante para assistir? O rosto de Thales endureceu. Honório levantou a voz. Cuidado com acusações. Cuidado foi o que faltou. Ceres riu. Seca. Está vendo? Grosseria. Sempre a mesma grosseria. Eu coloquei os documentos de volta no envelope. Alinhei as pontas com calma e tirei minha pasta preta de dentro da bolsa que tinha deixado perto da cadeira. Beatriz deu um passo para trás. Ela reconheceu aquele silêncio. Depois de tantos anos, finalmente reconheceu. Adalto. O que é isso? Minha resposta. Coloquei a pasta no centro da mesa. Ninguém tocou. Abra, Honório. Meu sogro riu pelo nariz. Não recebo ordens na minha casa. Então continue ignorante na sua casa. Thales olhou para a porta. Ceres arrancou a pasta da mesa. Que espetáculo ridículo. Abre-o. A primeira foto escorregou para fora e caiu sobre a toalha branca. Beatriz e Thales no estacionamento de uma pousada em Pirenópolis. A boca dele no pescoço dela, a mão dela dentro do bolso traseiro da calça dele. Data, hora, placa do carro, tudo visível. Ceres parou de respirar por um segundo. Honório pegou a foto. Que pouca vergonha é essa? A pergunta é ótima, eu disse. Só errou o endereço. Beatriz levou as mãos à boca. Eu posso explicar. Pode. Mas não precisa. Thales se levantou. Isso é invasão de privacidade. Eu olhei para ele. Sentou para ver meu enterro e agora reclama da flor? Ele ficou vermelho. Honório abriu o restante da pasta com brutalidade. Mais fotos. Beatriz e Thales entrando no mesmo hotel em Caldas Novas. Beatriz usando a camisa azul que eu tinha visto na sacola da loja. Thales beijando sua mão num restaurante. Recibos, comprovantes, registro de mensagens. Ceres folhava com dedos nervosos. Isso não prova contexto. Tem áudio. Beatriz soltou um som pequeno. Não. Tem sim. Peguei o celular e coloquei sobre a mesa. Apertei reproduzir. A voz de Ceres saiu clara. Ele assina. Homem simples morre de medo de parecer escandaloso. Depois Beatriz. E se ele descobrir sobre Thales? Ceres. Não vai descobrir. E se descobrir, diga que foi carência. Homem como Adalto aceita migalha quando acha que é amor. Honório apareceu no áudio em seguida, rindo. Com a proposta certa, ele sai quieto. Sem sobrenome, sem influência, sem advogado bom. A empresa dele cresceu. Agora Beatriz merece colher. Beatriz no áudio. Eu só não quero que ele me odeie. Ceres. Ódio de pobre não derruba ninguém. Desliguei. A casa inteira parecia menor. Ceres estava branca. Honório. Roxo. Thales. Imóvel. Beatriz chorava sem som. Foi nesse ponto da história que eu mesmo me perguntei. Se você estivesse no meu lugar, calaria para preservar anos de casamento ou abriria tudo ali? Honório apontou o dedo para mim. Você gravou minha família dentro da minha casa? Não. Esse áudio foi feito em área comum de restaurante por uma pessoa contratada por vocês que se arrependeu do próprio cliente. Leandro já validou. Leandro quem? Meu advogado. Ceres deu uma risada aguda. Advogado de porta de fórum? Bom, o bastante para ler o pacto que vocês me fizeram assinar. Eu tirei outro documento. Quando Honório viu a capa, sua expressão mudou. Pela primeira vez, medo real abriu espaço no rosto dele. Onde você conseguiu isso? Na minha gaveta. Documento meu costuma ficar comigo. Ceres tentou pegar. E eu puxei de volta. Não, dona Ceres. Agora quem folheia sou eu. Abri na página marcada. Cláusula de infidelidade. Parte infiel perde direitos sobre bens particulares, participação empresarial, valorização patrimonial e compensação por padrão de vida quando houver prova documental de adultério e tentativa de vantagem indevida. Honório engoliu em seco. Essa interpretação é discutível. Tudo é discutível. Por isso ajuizamos primeiro. Beatriz levantou o rosto. Ajuizamos? Hoje cedo. Você entrou com processo. Você entrou com traição. Eu só protocolei a consequência.
Ela cambaleou. Thales passou a mão no cabelo. Isso não tem nada a ver comigo. Tem sim. Seu nome está no processo e na notificação extrajudicial enviada para a diretoria da sua clínica, já que você usou conta empresarial para pagar hospedagem com mulher casada enquanto negociava sociedade com meu sogro. Thales perdeu a posse. Você é louco. Louco teria quebrado sua cara. Eu preferi quebrar sua agenda. Ceres bateu a mão na mesa. Você não tem esse direito. Eu também não tinha direito de ser humilhado aqui como se fosse cachorro velho. Você está destruindo minha filha. Não. Estou devolvendo ela para as escolhas dela. Beatriz veio até mim, tropeçando na própria vergonha. Adalto, por favor. Eu errei. Eu sei que errei. Mas eles me pressionaram. Minha mãe dizia que você me limitava. Meu pai dizia que eu ia envelhecer arrependida. Thales apareceu num momento frágil. Eu fiquei confusa. Olhei para Thales. Ele entrou por confusão ou por porta de hotel. Ela chorou mais forte. Não fala assim. Você preferia quando eu ficava quieto. Eu nunca quis te machucar desse jeito. Queria só me trocar sem barulho. Ceres se aproximou da filha. Beatriz, não se humilhe. Beatriz se virou contra ela. Cala a boca, mãe. A frase pegou todos de surpresa. Ceres abriu a boca, ofendida. Como é? Cala a boca. Beatriz gritou, pela primeira vez naquela noite com voz própria. Você empurrou isso. Você marcava encontros. Você dizia que Thales era o homem certo. Você me fez acreditar que eu estava perdendo a vida com Adalto. Ceres recuou. Eu salvei você. Beatriz apontou para a mesa. Você me destruiu. Eu me levantei. Não havia prazer naquilo. Só fim. Honório também se levantou, tentando recuperar alguma autoridade. Você não sai daqui achando que venceu. Eu conheço o desembargador, conheço o presidente de associação, conheço gente em Brasília, conhece todo mundo, menos a própria filha. Ela travou. Moleque atrevido. Moleque não. Ex-genro. Thales tentou contornar a mesa em direção à saída. Eu não vou participar disso. Vai sim, eu disse. Ele parou. Ok. Sua esposa recebeu um pacote igual ao do seu conselho administrativo. Achei justo ela saber que a separação recente de vocês talvez tenha começado antes do papel. Thales ficou cinza. Você não sabe com quem está mexendo. Essa frase está ficando cansada. Ceres pegou o celular. Vou chamar a polícia. Você invadiu nossa privacidade, roubou documentos, está ameaçando convidados. Chame. Ela hesitou. Ok. Chame. Quando eles chegarem, eu entrego cópia do áudio onde vocês planejam me constranger para forçar a assinatura de acordo. Também entrego os documentos que mostram tentativa de ocultação patrimonial. Vai ser educativo. Honório arrancou o celular da mão dela. Ceres, para. Ela olhou para o marido em pânico. Marcele, para. Foi bonito ver a coragem de fachada deles secar tão rápido. Beatriz segurou meu braço. Não vá embora assim. Eu olhei para a mão dela. Ela soltou. Me escuta só uma vez. Eu escutei por anos. Eu estava perdida. Não. Você estava acompanhada. Ela levou o golpe em silêncio. Eu peguei a pasta, deixando apenas cópias sobre a mesa. O original fica com meu advogado. Vocês têm cópias suficientes para lembrar da noite. Honório falou baixo, quase sem força. O que você quer? Nada de vocês. Dinheiro? Não compro lixo para depois chamar de patrimônio. Ceres sibilou. Insolente. Exato. Melhor que obediente. Caminhei em direção à porta. Cada passo parecia tirar de mim um peso antigo. Não era liberdade bonita de cinema. Era mais parecida com arrancar um prego enferrujado da carne. Beatriz veio atrás. Adalto, eu te amo. Parei no hall. A frase chegou tarde e cheirando a desespero. Ama o quê? O homem que você traiu? O sobrenome que você queria esconder? A empresa que você tentou dividir? Ou a segurança que Thales já começou a negar? Ela chorou. Não faz isso. Eu não fiz. Eu só parei de impedir. A gente pode tentar terapia. Você já tentou o hotel? Ela fechou os olhos. Destruída. Ceres apareceu atrás dela. Você vai se arrepender de tratar minha filha assim. Dona Ceres, arrependimento exige consciência. A senhora está segura. Ela ficou sem resposta. Abri a porta. O ar da noite estava quente, úmido, cheirando a grama molhada. Eu desci os degraus sem olhar para trás. Na caminhonete, antes de ligar o motor, vi pela janela da sala Thales discutindo com Honório, Beatriz sentada no chão, Ceres andando de um lado para o outro com o celular na mão. Aquela família sempre teve medo de escândalo. Naquela noite, eles descobriram que escândalo não nasce quando a verdade aparece. Nasce quando a mentira passa tempo demais se achando elegante. Nos dias seguintes, a cidade fez o que cidade faz.
Fingiu discrição enquanto espalhava cada detalhe. Eu não precisei publicar nada em rede social. Não precisei subir vídeo, escrever textão, pedir pena. O processo falava por mim. As notificações foram entregues. A diretoria da clínica de Tales abriu sindicância interna. A esposa dele, que ainda assinava contratos pendentes da separação, contratou uma advogada feroz e entrou pedindo revisão do acordo. Tales me ligou 3 vezes. Na quarta, atendi. Você acabou comigo, ele disse, sem cumprimento. Eu estava no canteiro de uma obra, capacete na cabeça, poeira no rosto, vendo um caminhão descarregar material. Você confundiu consequência com injustiça. Eu vou te processar. Entra na fila. Beatriz está destruída. Então cuide. Era esse o plano, não era? Ele ficou mudo. Tales? Ela não para de me ligar. Que romântico. Eu não quero problema. Devia ter escolhido mulher solteira. Desliguei. Beatriz também ligou. Muitas vezes. Depois mandou mensagens. Primeiro, culpa. Depois, saudade. Depois, raiva. Você está sendo cruel. Minha mãe está passando mal. Meu pai pode perder contratos. Você não era assim. A última eu respondi. Eu era. Você só chamava de paciência. Depois bloqueei. Leandro conduziu tudo com uma precisão que assustava até a mim. A proposta de acordo da família Alvarenga evaporou em semanas. A cláusula do pacto, feita para me manter pequeno, virou muralha. Beatriz tentou alegar fragilidade emocional. Ceres tentou alegar interferência minha na reputação da família. Honório tentou usar nome de conhecidos. O juiz não se impressionou com sobrenome. As provas eram simples demais para serem empurradas para debaixo do tapete. No depoimento, Beatriz chorou. Disse que se sentia pressionada, que a mãe manipulava, que Tales insistia, que eu era frio nos últimos meses. Leandro não levantou a voz, só abriu uma mensagem dela para Tales. Depois do jantar, finalmente fico livre. Minha mãe acha que ele nem vai entender os termos. Beatriz parou de chorar. Leandro perguntou, a senhora escreveu isso? Ela olhou para mim. Eu não desviei. Escrevi. Então a senhora sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu estava confusa. Leandro fechou a pasta. Confusão com data marcada. Advogado contratado e amante avisado costuma ter outro nome. Ela abaixou a cabeça. Não senti vitória. Senti cansaço. Meu apartamento ficou comigo. Minha empresa ficou comigo. O ateliê de Beatriz, que eu havia reformado com dinheiro e mão de obra minha, entrou na conta da discussão, e ela perdeu qualquer tentativa de me cobrar valorização. O carro que ela dizia ser nosso estava no nome dela, financiado por ela, e eu não toquei. Não queria nada que me lembrasse banco de couro com perfume dela. A casa dos pais dela começou a receber menos visitas. Ceres perdeu o cargo voluntário num instituto de arte depois que uma conselheira comentou que momentos delicados pediam não por moralidade, claro. Gente como eles perdoa pecado. O que não perdoa é vexame. Tales vendeu a participação numa das clínicas e se mudou por um tempo para Brasília. Diziam que por negócios, diziam muita coisa. Eu continuei trabalhando. Obra não pergunta se você está triste. Cimento chega, caminhão encosta, prazo corre, cliente liga. E foi isso que me salvou. A rotina dura, honesta, sem teatro. Meu mestre de acabamento, Nivaldo, me encontrou uma manhã olhando para o nada, encostado numa pilha de gesso. Patrão, posso falar? Falar. Mulher bonita tem muita. Paz tem pouca. Eu ri pela primeira vez em dias. Virou poeta? Não. Só casei errado 2 vezes. Ele voltou para o serviço assobiando. Meses depois, encontrei Beatriz numa padaria no Jardim Goiás. Eu estava comprando pão de queijo para levar a uma obra. Ela surgiu perto do caixa, magra, sem maquiagem, usando uma blusa simples que eu nunca a imaginei escolhendo antes. O cabelo, antes impecável, estava preso de qualquer jeito. Ela me viu e congelou. Eu paguei, peguei o pacote e ia sair. Adalto, parei. Ela se aproximou devagar. Você está bem? Estou, parece. E você? Ela tentou sorrir, sobrevivendo. Assente. Que bom. Ela olhou para o pacote na minha mão, como se precisasse de algo comum para não desabar. Ainda compra pão de queijo demais. Agora ninguém reclama. A frase saiu sem crueldade, mas bateu. Ela respirou fundo. Eu terminei com Tales. Eu soube. Não era amor. Eu também soube. Minha mãe não fala mais comigo como antes. Meu pai quase não sai. Tudo ficou horrível. A verdade costuma bagunçar casa arrumada demais. Ela passou os dedos na aliança que já não estava ali. Eu penso muito em você. Eu fiquei quieto. Penso na nossa cozinha,
no piso que você colocou, naquele domingo em que a pia vazou e você consertou rindo. Penso em como eu fui burra. Burra não. Ela levantou os olhos, esperançosa por um instante. Não? Covarde. O rosto dela se fechou como se eu tivesse dado um tapa. Eu mereço isso. Não falei para aliviar você. Oisai. Ficamos ali, cercados por gente comprando café, por bandejas, por cheiro de pão quente. Uma vida comum acontecendo ao redor de um fim que ainda respirava. Você sente falta de mim? Ela perguntou. Eu podia mentir para ser elegante, mas elegância tinha sido a arma da família dela por tempo demais. Sinto falta de quem eu achei que você era. Ela chorou em silêncio. E isso não volta? Não. Nem se eu mudar, mude. Só não use isso como boleto para cobrar meu retorno. Ela limpou o rosto. Você está com alguém? Pensei em Samira, enfermeira que eu tinha conhecido num mutirão de reforma de uma creche. A gente ainda não era nada definido. Tomávamos café, conversávamos sem pressa, ela ria alto, falava o que pensava, e quando eu disse que era mestre de obras, perguntou se eu gostava do que fazia. Não perguntou quanto eu ganhava, não perguntou quem eram meus clientes, só perguntou se eu dormia bem. Estou conhecendo alguém. Beatriz fechou os olhos. Ela é bonita, ela é limpa. Isso foi cruel, foi exato. Ela assentiu, derrotada. Eu queria pedir perdão. Peça. Me perdoa? Eu olhei para ela por um tempo. Perdoar naquele momento não parecia abrir porta. Parecia fechar uma janela por onde ainda entrava fumaça. Eu não carrego mais você. Isso é perdão? É o máximo que tenho. Ela aceitou com um movimento pequeno da cabeça. Você vai ser feliz, Adalto. Eu já comecei. Saí da padaria sem olhar para trás. O divórcio terminou numa sala fria, com assinatura digital, advogado, silêncio e fim. Beatriz não brigou mais. Talvez por estratégia, talvez por exaustão. Quando tudo foi finalizado, Leandro me ligou. Acabou. Eu estava numa laje, olhando operários montarem formas. Mesmo? Mesmo. E agora? Agora você para de atender fantasma. Bom conselho, cobro caro por isso. Naquela noite, fui até o antigo apartamento para buscar as últimas ferramentas que ainda estavam no depósito. Beatriz não morava mais lá. O imóvel parecia estranho sem ela e, ao mesmo tempo, mais verdadeiro. Passei a mão pela bancada da cozinha que eu tinha instalado. Lembrei da primeira vez que ela viu pronta e pulou no meu pescoço. Você transforma qualquer lugar em casa, ela disse. Na época achei a frase linda. Agora eu entendia. Eu transformava. Ela consumia. Peguei a caixa de ferramentas, apaguei as luzes e tranquei a porta. No elevador, vi meu reflexo. Mais velho, olhos fundos, barba por fazer. Mas havia uma coisa nova na postura. Eu não estava mais tentando caber no julgamento de ninguém. Algum tempo depois, minha empresa fechou o maior contrato desde que eu tinha começado. Reforma completa de um prédio comercial antigo no centro. Trabalho difícil, prazo apertado, cliente exigente. Eu mergulhei nele com fome. Numa visita técnica, Samira apareceu levando lanche para os voluntários da creche vizinha. Ela me viu coberto de pó. Você sempre está assim? Charmoso? Ela riu. Empoeirado. Quase sempre. Combina. Com o quê? Com alguém que faz coisa de verdade. Eu não soube responder na hora. Depois, sentados num banco quebrado, dividimos café em copo descartável. Ela me contou do plantão, de um paciente teimoso, da mãe que ligava toda noite para perguntar se ela estava comendo. Eu contei pouco. Ela não empurrou. Você tem cara de quem saiu de uma guerra, ela disse. Saí de um jantar. Deve ter sido comida ruim. Eu ri. Com Samira, nada vinha com teste escondido. Se ela não gostava de algo, dizia. Se gostava também. Um dia, quando me viu recusar convite para um evento cheio de gente importante, perguntou: Você não gosta desse tipo de lugar? Já gostei de tentar ser aceito. E hoje? Hoje gosto de chegar onde sou chamado pelo nome, não pela utilidade. Ela ficou séria. Então vamos comer pastel na feira. Isso é convite? É resgate. Fomos. A vida não virou perfeita. Isso é mentira de gente que precisa vender final bonito. Ainda tive noites ruins. Ainda acordei algumas vezes achando que tinha ouvido Beatriz no corredor. Ainda senti raiva ao lembrar da mesa, do envelope, do sorriso de Ceres. Mas a raiva foi perdendo o dente. Um sábado, meu pai teria feito aniversário. Fui ao cemitério levando flores simples, as que ele gostava de plantar no quintal. Fiquei diante da lápide e falei baixo. O senhor tinha razão. Respeito é obra que a gente não terceiriza. O vento mexeu as folhas. Nada respondeu.
Mesmo assim, saí mais leve. Na semana seguinte, recebi uma carta, sem remetente. Reconheci a letra de Beatriz antes de abrir. Adalto, não vou pedir volta. Acho que finalmente entendi que pedir isso seria mais uma forma de egoísmo. Escrevo porque você tinha razão. Eu fui covarde. Não porque traí apenas, mas porque deixei meus pais pensarem por mim, falarem por mim, desejarem por mim. Quando percebi, eu já não sabia qual parte da minha vida era minha. Você foi o único homem que me amou sem usar minha família como troféu. E eu joguei isso fora para agradar pessoas que nunca estavam satisfeitas. Desculpa por ter tentado fazer você parecer pequeno para eu não admitir que era eu quem estava vazia. Dobrei a carta. Não rasguei. Não respondi. Guardei numa caixa com documentos encerrados. Não por saudade, por registro. Há dores que não precisam ficar na sala, mas também não devem ser jogadas fora como se nunca tivessem existido. Elas ensinam onde não sentar de novo. Ceres tentou me encontrar uma última vez. Foi na saída do fórum, depois de uma audiência sobre detalhes finais de partilha. Ela estava com óculos escuros, lenço no pescoço, postura de rainha sem reino. Adalto, eu parei por educação, não por medo. Dona Ceres, você conseguiu o que queria. Não, eu perdi o que queria. Consegui sair. Ela apertou a bolsa. Beatriz não é a mesma. Ninguém sai igual de uma escolha dessas. Você poderia ter protegido ela. Olhei para aquela mulher e quase admirei a capacidade dela de inverter o mundo sem corar. Da senhora, ela ficou rígida. Eu sou mãe. Então um dia tente agir como uma. Insolente até o fim. Livre até o começo. Passei por ela. Honório nunca falou comigo de novo, mas soube por terceiros que tentou me atingir em contratos. Ligou para um fornecedor, insinuou riscos, falou de instabilidade. O fornecedor me avisou. Dr. Honório perguntou se eu tinha certeza de manter parceria com você. E você? Eu disse que certeza eu tenho é de quem paga em dia. No fim, foi isso que sobrou. Reputação real. A que não se compra em clube, não se herda em sobrenome, não se pendura em parede. A que nasce quando as pessoas veem você cumprir o que promete. Um ano depois daquela noite, entrei no mesmo tipo de restaurante elegante, onde antes eu me sentiria observado. Não era o mesmo lugar, nem a mesma vida. Eu estava com Samira. Ela usava vestido simples, cabelo solto, rindo de uma história boba sobre um paciente que tentou subornar a técnica de enfermagem com pamonha. O garçom trouxe a carta de vinhos. Eu olhei sem entender quase nada. Samira percebeu. Quer fingir que sabe? Pensei em tentar. Não tenta. Pergunta. Chamei o garçom. Qual combina com gente que não entende de vinho? Ele riu, explicou. Escolhemos um sem cerimônia. Samira ergueu a taça. A não fingir, brindei. A não caber onde aperta. Na volta para casa, ela segurou minha mão no carro. Não disse que me salvaria. Não perguntou sobre herança emocional. Só ficou ali, e aquilo bastou. Pouco tempo depois, recebi a notícia final sobre a família Alvarenga. Ceres vendeu parte das joias para cobrir dívidas de eventos cancelados e compromissos sociais que já não davam retorno. Honório fechou o escritório por problemas de saúde e falta de clientes antigos. Beatriz abriu um pequeno estúdio longe do bairro dos pais, atendendo clientes comuns, gente que queria reformar cozinha, quarto de bebê, loja pequena. Talvez estivesse aprendendo o valor daquilo que antes desprezava por influência. Não torci contra, também não torci a favor. A indiferença foi minha última vitória. Às vezes alguém me pergunta se eu me arrependo de ter exposto tudo naquele jantar. Dizem que eu poderia ter resolvido no particular, evitado sofrimento, preservado memórias. Eu entendo a pergunta, mas quem pergunta assim quase sempre não estava sentado naquela ponta de mesa, com um envelope de divórcio diante do prato e o amante da própria esposa assistindo como convidado especial. Eu não expus uma família. Eu abri a janela de uma casa que já estava podre por dentro. E se houve vento demais, a culpa não foi minha. Hoje, quando passo por obras antigas, presto atenção nas fissuras. Algumas são superficiais. Massa, lixa, tinta e pronto. Outras descem fundo, atravessam estrutura. Se você tapa sem resolver, a parede sorri por fora e desaba por dentro. Meu casamento era essa parede. Eu só parei de pintar. Na última vez que Beatriz tentou contato, foi por e-mail, sem drama. Apenas uma linha. Espero que um dia você consiga lembrar de mim sem raiva. Demorei para responder. Pensei em não responder, mas havia algo em mim que precisava fechar a porta com a própria mão. Escrevi. Já consigo.
Só não confunda a ausência de raiva com convite. Envié. Nunca mais veio nada. A paz não chegou fazendo barulho. Chegou numa terça qualquer, quando acordei cedo, fiz café, calcei a bota e percebi que não tinha pensado em Beatriz antes de olhar pela janela. O céu estava claro. A cidade começava a roncar. Meu celular tinha mensagens de fornecedores, um áudio de Nivaldo reclamando do preço do cimento, uma foto de Samira segurando 2 passagens para uma viagem curta a Pirenópolis. Sem hotel de traição, prometo. Ela escreveu. Eu ri sozinho. Respondi. Então eu vou. Na obra, naquele dia, um ajudante novo derrubou uma lata de tinta e ficou esperando bronca. Desculpa, seu Adalto. Eu pago. Olhei para a mancha no chão. Aprende a segurar direito. Pagar não ensina tanto quanto prestar atenção. Ele assentiu, aliviado. Enquanto ele limpava, pensei que talvez fosse isso. Prestar atenção. As rachaduras, aos silêncios, as frases bonitas demais, as pessoas que dizem amar enquanto calculam sua queda. Se eu tivesse prestado atenção antes, talvez dosse menos. Ou talvez não. Algumas verdades só aparecem quando você já está cercado por elas. Naquela noite na casa dos Alvarenga, eu poderia ter assinado, poderia ter engolido a humilhação, ido embora com um acordo injusto e deixado que eles contassem a versão elegante. O marido simples não acompanhou a evolução da esposa brilhante. O amante viraria novo começo. A traição viraria coragem. A covardia viraria libertação. Mas eu fiquei sentado. Ouvi. Esperei. E quando todos acharam que eu estava no chão, coloquei a verdade sobre a mesa. Não porque sou santo. Não porque vingança cura tudo. Não cura. Vingança é faca quente, corta rápido, mas deixa cheiro. O que cura é sair do lugar onde sua dignidade precisa pedir licença. Mesmo assim, não vou fingir que não senti uma satisfação fria quando vi Honório lendo aquela cláusula que ele mesmo mandou escrever. Não vou fingir que não foi justo ver Ceres, que sempre me chamou de inferior, perdendo a fala diante da própria arma. Não vou fingir que o rosto de Thales, percebendo que não era protagonista, apenas prova, não me deu um tipo sombrio de alívio. Eles queriam me transformar em exemplo. Transformei todos eles em documento. Hoje conto isso não para ensinar ninguém a se vingar, mas para lembrar uma coisa simples. Quem planeja sua humilhação contando com seu silêncio, merece pelo menos a surpresa da sua lucidez. E agora eu deixo a pergunta para você. Se estivesse no meu lugar naquela mesa, diante da esposa infiel, dos sogros manipuladores e do amante sorrindo na sala, você teria feito o que eu fiz ou teria assinado o acordo e ido embora calado?